Olá, eu sou a professora Tâmara Vilela. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas e RH 4.0. O RH 4.0 é um termo que veio junto com a transformação digital e a indústria 4.0, que por sua vez vieram também por conta de grandes transformações que aconteceram por conta das novas tecnologias, por conta da internet e também da escala e o volume de dados que a gente tem hoje, que é muito grande. Tem algumas perguntas que perpassam qualquer ambiente de RH, como, por exemplo, como contratar, reter e desenvolver talentos? Outra pergunta, o RH está preparado para lidar com essa quantidade imensa de dados, ou seja, essa era de Big Data? Terceira pergunta, os processos dentro do RH estão adequados à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem toda uma questão ligada à privacidade, à segurança de dados pessoais? Trouxe aqui um conceito da TOTS sobre o RH 4.0, que é aquele que já está implantando novas técnicas e novas tecnologias para o quê? Suprir demandas advindas da indústria e das inovações. E é preciso ter funcionários alinhados a essas novas realidades. Ter um funcionário alinhado a essas novas realidades significa entender todo esse contexto tecnológico e também tem outras características que não são necessariamente tecnológicas, mas que fazem parte dessa dinamicidade, desse novo momento que estamos vivendo. Trouxe aqui algumas vantagens do RH 4.0, que são recrutamento e seleção de talentos, o alinhamento cultural, a otimização que vem junto com a automatização de processos, quando usa a tecnologia para, por exemplo, fazer os questionários de forma online, automatizar esses questionários para compreender os seus funcionários, alocar nos setores específicos, para, por exemplo, bonificações. Então, os dados e os algoritmos e as tecnologias que são utilizadas, elas servem tanto para fazer o filtro, quanto também para dar o direcionamento. Por isso que fala aí da tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela está já embutida numa redução de custos. Então, em vários momentos, em vários setores, não só na questão do RH, quando começa a automatizar, otimizar os processos, a lógica é ganhar eficiência e ter uma redução de custos com esses processos. Existem algumas tendências do RH 4.0. Uma delas é o People Analytics. O que é o People Analytics? People Analytics nada mais é do que a automatização de processos que envolvem inteligência. Então, antigamente, alguém ia fazer uma entrevista em profundidade, ia anotar, depois ia tabular ou ia transcrever, enfim, fazer toda uma análise. Esse processo levava mais tempo, dependia de mais pessoas, de mais instrumentos padronizados para evitar os vieses. A diferença aqui é que começa, então, a utilizar esses instrumentos de uma forma virtual, online, de forma automatizada. Então, essa é uma das formas, por exemplo, na área de recrutamento e seleção. Tem também a parte de treinamento e desenvolvimento, ou capacitações, que são feitas usando, por exemplo, plataformas internas ou plataformas gratuitas que sejam, por exemplo, de streaming, de transmissão de conteúdo. Tem também as salas que são internas, né? Tem aquelas salas internas para poder transmitir esses conteúdos. Então, tem várias, e além disso, a questão de métricas de desempenho. Métricas de desempenho setorial, métricas de desempenho que serve tanto para questão de resultado organizacional, quanto para a gestão de carreira, por exemplo, individual. Uma outra tendência é a comunicação e a gestão do conhecimento. Então, entra aí a questão dos chats, desde uma intranet, ou uma plataforma específica própria, que seja da organização, até outros dispositivos que podem ser utilizados para essa comunicação. Um WhatsApp, um Telegram, né, ou existem outras formas, como fazer uma videoconferência. Existem uma série de dispositivos que facilitam essa comunicação e possibilitam também uma gestão do conhecimento. Na gestão do conhecimento, tem desde as famosas atas,
que eram feitas ali ao final de uma reunião, até, por exemplo, as reuniões de feedback, as reuniões de design thinking, por exemplo, que são reuniões voltadas mais para a criatividade, para a geração de ideias, para a solução de alguns problemas específicos, em que, basicamente, todo mundo senta numa mesa e vai resolver o problema, vai dar a sua ideia, a sua contribuição, até chegar no modelo, no protótipo, que pode ser testado, e para ver se vai ser aprovado ou não, ou seja, fazer um instrumento piloto. Isso também tem relação com gestão do conhecimento. Pode ser mais formal, pode ser mais informal, depende da organização e depende também do objetivo. Uma outra grande tendência é o e-learning, né? Ou também o lifelong learning, ou o aprendizado contínuo, ou as capacitações que são feitas. Quando a gente fala de dados, nós sabemos que data literacy ou alfabetização de dados é um dos grandes desafios, não só da RH, como todos os setores. Então, do que adianta ter um grande banco de dados, um grande banco de talentos, se de repente o funcionário, o colaborador não sabe operar aquele sistema, não sabe fazer filtros, não conhece de programação ou não conhece de Excel ou outras ferramentas, né, que facilitam. Programação poderia ser em Python, poderia ser em R, tem outras C++, enfim, tem e análises estatísticas também, que podem ser feitas também em diferentes softwares, na SPSS, pode ser feita algumas coisas no MATLAB, enfim, tem vários softwares, quer dizer, várias ferramentas que são embutidas de tecnologia para facilitar essa análise. Mas, se não tiver o conhecimento técnico específico, não vai saber filtrar nem tirar valor desse dado. E a inteligência artificial, muito aplicado aí nessa questão do recrutamento, seleção, questão de capacitação, remuneração, alocação de recursos, também vai muito para a questão de métricas, na questão das métricas, o desempenho, e entender, alinhada a um perfil específico, aos valores, às crenças daquele funcionário, de fazer também o alinhamento, ou fit cultural, que é o que a organização deseja, né, e o que o colaborador pode oferecer, e aí você tem o que eles chamam de fit cultural. Tem alguns indicadores de RH que servem para todas as empresas e alguns indicadores que são para empresas maiores. Alguns indicadores aqui que servem para todos. Nível de absenteísmo, ou seja, questão das faltas no ambiente de trabalho. Recrutamento, seleção e retenção de talentos, que é aí uma boa parte, né, dessa área do RH. Banco de horas e folha de pagamento. Então, como que é feito isso? Como que é a remuneração atrelada nessa questão de banco de horas extras, qual que é a flexibilidade da jornada de trabalho, se tem, se não tem, como que cada um é definido. Investimento em treinamento, educação e aprendizagem, que são as capacitações, é o e-learning. Prevenção de acidentes e saúde ocupacional, muito importante, até porque gera multas para as organizações, os funcionários precisam estar num lugar seguro, num lugar, né, em que vão trabalhar sabendo ali os riscos. Tem lugares que têm insalubridade, por isso que nesses lugares, em geral, se ganha, por exemplo, por essa questão da insalubridade, mas é preciso ter transparência, ter todo um plano de prevenção e controle para esses funcionários. Outros indicadores aqui, que são mais para médio e grande porte, tem questão de avaliação de desempenho por competência, e aí geralmente isso está muito relacionado a um aumento de cargo, a um aumento de salário, a uma mudança de cargo, um aumento de salário. O índice de rotatividade, também chamado de turnover, quer dizer, as entradas e saídas desses funcionários. O controle quantitativo, quantos funcionários que tem, as relações trabalhistas e sindicais, e, por fim, os planos de carreira, como que eles são desenhados dentro das organizações. Os planos de carreira têm sido cada vez mais enxutos, cada vez mais dinâmicos, respondendo também ao ambiente externo, que tem sido também mais dinâmico. Então, o que é esse novo RH? Ou esse RH 4.0? Tem algumas questões que são centrais, como, por exemplo, job rotation, ou seja, a rotação de trabalho. Igual faz muito, por exemplo, em programas de trainee, onde durante um ano aquele funcionário vai passar por várias áreas da empresa,
Então, isso agora tem se estendido para níveis mais sêniores, para vários níveis, para estágio, para trainee, para sêniores, para poder ter um entendimento global ali da organização. É uma das tendências, é um dos pontos que acontece no RH 4.0. A questão das redes sociais mediando essas relações, facilitando, né? E muitas vezes tem uma linha tênue entre o controle também. A questão da mobilidade e o ambiente, que pode ter, junto com a jornada flexível, quer dizer, existe flexibilidade, não existe, pode trabalhar em home office, não pode, tem um horário específico, não tem, bate ponto, não bate, como se diz, né? Coloca a impressão digital ou não, tem biometria, não tem, e como que são essas relações de trabalho. A qualidade de vida é um foco, então estar perto da família, né, aproveitar os momentos, ter o lazer, tem grandes empresas, por exemplo, como o Google, que deixa 20% do tempo reservado aos seus funcionários para que eles desenvolvam projetos pessoais lá dentro. Então, existem algumas iniciativas nessa linha. A gestão de carreiras, como que eu vou crescer, como eu quero crescer, e como que faz esse alinhamento, é a comunicação mais direta e transparente. Então, faz parte, né, o RH 4.0 está muito permeado pelas tecnologias, e é importante que vocês estejam atentos a essas transformações e se adequem na medida do possível, lembrando sempre que estamos no momento da LGPD, então é bom a gente estudar também. Muito obrigada.